Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nasser. Eu sou a Gisele Albuquerque e já aproveito para pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. Vai lá no nosso canal do YouTube e do Spotify, se inscreve, deixa comentário, compartilha com os amigos e deixa a sua sugestão, que é muito importante a gente saber o que vocês estão achando dos nossos episódios. Vamos começar, amiga, a falar dessa... Convidada ilustre. Ilustre. Nossa referência. Verdade. Vamos lá? Então vamos lá. Carioca com sangue mineiro, casada e mãe de 2 mulheres incríveis, atua há mais de uma década como consultora de imagem especializada em comportamento e estilo profissional. Foi presidente da ICI Brasil e, além disso, é coautora dos livros A Sua Moda 1 e 2. Colunista quinzenal no site da revista Cláudia, ministra cursos, palestras e treinamentos e possui formações internacionais importantes. Seja bem-vinda, Raquel Jordan. Estamos muito felizes por você estar aqui, Raquel. Eu estou muito feliz, fico muito agradecida pelo convite, sempre muito bom poder compartilhar, ainda mais com colegas de profissão, que eu gosto demais. Feliz demais pelo convite de estar aqui no podcast com vocês, falando sobre um assunto que eu também adoro. Adoramos! Prazer! Hoje vamos falar de comportamento. Sim, mas antes do comportamento, vamos falar dos nossos parceiros? Vamos lá. Olha, queremos muito agradecer os nossos parceiros desse episódio. Quem nos veste é a Afterbe. Os nossos calçados são da Mísima, os nossos acessórios da Iva e quem nos penteou e maquiou foi Alan Ferreira. Muito obrigada. Vamos à primeira? Vamos lá. Raquel, por que dentro da nossa área você optou por escolher o comportamento? Então, Kátia, na verdade, a gente sabe, vocês falam muito sobre consultoria de imagem, tem 3 pilares importantes, né? Hoje em dia a gente já fala até 4 pilares, né? Quando eu me formei eram 3, aparência, comunicação e comportamento. Hoje já entrou o 4º, né? Que é a imagem nas redes sociais, né? Na tecnologia. E dentre esses pilares, é lógico que na primeira formação, quando a gente se forma, a aparência chama muito atenção. Né, temos análise de cores, né, armação de armário, limpeza de guarda-roupa, silhueta. Só que eu comecei a observar que sem os outros 2 pilares, né, comunicação e comportamento, você não tem um equilíbrio e você não tem a consistência de uma imagem. E eu, na verdade, sempre tive como base de educação o comportamento. Então, já fazia parte, né, da minha vida essa questão de eu saber me comunicar melhor, saber me comportar em diferentes ocasiões. Então, tendo isso, esse pilar dentro da consultoria de imagem, que foi a minha segunda profissão, eu optei, porque eu comecei a perceber que as pessoas precisavam muito, né, se conectar com esse pilar, seja na pessoa física, né? Ou seja, na pessoa jurídica, no corporativo. Sim. Eu lembro que quando eu me formei, em 2010, a minha professora, na época, falou assim para mim: Raquel, você precisa trabalhar com comportamento. E eu falei assim: não. Porque o comportamento, para mim, como era parte da minha vida, e a mamãe puxava a nossa orelha sempre, né? Nós tivemos uma criação diferente, né, Raquel? Exato. E aí eu ficava assim, imagina se eu vou falar de comportamento, né, que para mim já era muito, né, forte. Falei, não, vou trabalhar com aparência. Só que eu fui vendo que as pessoas precisavam saber receber, né? Muitas vezes eu chegava no cliente, o cliente não sabia me receber. Muitas vezes pedia dica: Raquel, vou fazer uma festa, como eu vou fazer? Como arrumar a mesa? Né? Aí eu fui caminhando para o corporativo, fui vendo que o comportamento é fundamental no corporativo. Eles se preocupam mais com o comportamento do que com a aparência. E foi aí que eu fui vendo esse pilar, né, que queria fugir dele e acabei, né? Nele. Ainda sobre esse tópico de comportamento, qual é a definição para você dessa palavra? De comportamento para mim é respeito, Gisele. É você exatamente respeitar as diferenças, saber viver em sociedade com diferentes personalidades, educação, culturas diferentes. Né? Você já trouxe para a gente que tem um valor familiar, né? Esse comportamento. O que você leva para suas alunas para elas terem esse valor também? Olha, para vocês trabalharem o comportamento,
apliquem esse valor. Uhum. O que você normalmente, dentro de todo o contexto, deixa para elas lá de legado nas suas aulas? Então, eu sempre falo para elas que a gente passa pela vida das pessoas deixando impressão positiva ou negativa. E na consultoria de imagem, você cria primeiras impressões a todo tempo. Então, você passa pela vida das pessoas deixando impressão positiva ou negativa. É inerente do ser humano querer ser bem lembrado. Ninguém quer ser, né, mal lembrado. Verdade. Então, quando eu falo isso para elas, elas começam a perceber que é através do comportamento mesmo que elas vão ser bem lembradas. A maneira como você tratou o outro, a comunicação que você teve, o sorriso que você deu, as palavras mágicas que a gente fala tanto do dia a dia, não é? E falo muito, né? Não adianta estar de Chanel de cima a baixo se você não sabe cumprimentar alguém, agradecer, dar um bom dia, né? O comportamento faz parte dos relacionamentos, né? Hoje em dia a gente fala muito em rede de relacionamentos. Como que você cria uma rede de relacionamentos? Né? Se comportando e alimentando essa rede através da sua comunicação, das suas atitudes e postura, né? É verdade. E nas suas redes sociais você fala muito dessas relações interpessoais. Sim. Quais são as qualidades que você acha que faltam hoje em dia? Olha, Kátia, uma das qualidades que vocês vão achar graça, mas uma qualidade fundamental e que muitas pessoas falam, isso daí todo mundo tem. Não tem, é empatia. Porque através da empatia você se coloca no lugar do outro e você compreende melhor talvez o comportamento, a comunicação, né? Até esse próprio respeito de diferenças. Empatia é fundamental, inteligência emocional é fundamental, você saber segurar ali, né? A inteligência emocional é isso, você contar até 10, né? Para que você assimile tudo que está acontecendo de diferença e você pode dar um feedback ou fazer uma comunicação mais assertiva. Gentileza, né, fundamental, nunca saiu de moda, né? Nos ambientes sociais a gente está vendo que hoje em dia no corporativo é mais importante ainda. Então são palavrinhas que a gente acha, né, que todo mundo tem, mas que precisam ser trabalhadas cada vez mais. Isso é uma base, né? Demais. E quando a gente fala de ensinar sobre comportamento, que é o que você faz, para a gente explicar um pouquinho mais para a nossa audiência, seria ensinar o que é inapropriado e apropriado? Então, também tem isso, né? Tem muito isso, porque os clientes vêm a mim querendo saber sobre adequação, é natural, né? Mas também tem muito o lado comportamental em relação à liderança, né? A como o profissional deve agir em determinadas situações, até mesmo como que ele deve agir, né, sendo entrevistado num podcast ou dando uma entrevista para uma rede de televisão ou dando uma palestra. Então, o comportamento está relacionado a basicamente tudo. É verdade. E como explicar certos comportamentos em determinados lugares? Tá. Restaurantes, né? A gente vê umas coisinhas assim. Teatro, cinema. E quando eu outro dia eu fui no teatro com a minha filha e ela não segurou o teatro. Sei. Meia hora de peça eu já tinha ido outras. E aí eu tô, né? Saio ou não saio? Porque a gente até brinca, sempre o que a Raquel diria de eu sair no meio da peça. Mas eu falei, é melhor sair no meio da peça do que ela começar a chorar e atrapalhar todos à minha volta. Tudo bem que era uma peça infantil, então 100% das pessoas que estavam ali estavam com criança. E aí eu saí toda devagarinho, quase caí no colo da moça que estava na minha frente, porque eu segurei ela. E era escuro, né? Ainda bem que era escuro. E eu, por ser mãe de uma menina pequena, ela falou, não tem problema. Eu fui tão devagarinho que eu quase caí. A gente só lembra de você, né? Desses comportamentos. Eu fui embora. Eu fui embora porque eu tentei segurar a barra, mas não deu. E fala pra gente um pouco, assim, desses comportamentos. Eu tento o tempo inteiro, né, ter excelentes comportamentos com a minha filha, apesar dela ter 2 anos, porque é uma coisa muito difícil de conciliar com alguns ambientes. Sim, claro. Total. Mas exemplifica pra gente, assim, o que seria boas maneiras. Então, Gisele, eu acho que, assim, os filhos são o reflexo dos pais, né?
ok que estamos vivendo em um mundo extremamente conectado, moderno, contemporâneo, diferente, né, da nossa época, verdade, Kátia, vamos combinar. Mas ainda assim são os pais que dão os limites, Sem dúvida. né, de educação. Então não é que você foi numa peça infantil, e eu já tive filhos pequenos, né? A criança às vezes enjoa da peça, não quer mais ficar ali, mas qual é a nossa reação? É forçar a criança a ficar ali gritando, fazendo pirraça, né? Muitas vezes incomodando, porque quando você faz outros barulhos que não é da peça, a criança também se distrai e não foca. Então, acho que a sua atitude é uma atitude, sim. Você quase caiu, não queria que você tivesse caído. Ainda bem que eu não caí. Mas resta a nós, né, evitar incomodar o outro. E o que tem acontecido hoje em dia? As pessoas não estão se preocupando em não incomodar, né? Então, é a minha vida, é a minha família, é o jeito que eu gosto, eu quero que o outro... Não estou nem aí. Lembram do respeito que eu falei logo no começo? Né? Então, restaurante acontece isso. As pessoas, né, se vestem mal, né, se alimentam mal. Parecem assim pessoas, né, que não se preocupam com a própria imagem. Vai lá, faz consultoria de imagem, vê a roupa caríssima, a joia, mas não está preocupado com o comportamento. Trata mal quem atende. Né? Avião. É outro problema que a gente está tendo. Muito. Demais, as pessoas falam no telefone como se você fosse obrigada a participar da reunião. Tem vezes, como eu viajo muito, né? Tem vezes que eu até quero opinar. Compra, não compra, vende, paga mais, né? Você não me perguntou, Exato. Não, mas já que eu estou ouvindo. Mas vocês opinião de fora. Mas vocês sabem que isso eu já percebia mesmo antes da pandemia. Lembram? Olha, já vão descobrir a minha idade, né? Pelo fato que eu vou contar. Lembram que antes do iPhone, a gente tinha aquele Nextel. Lembram do aparelhinho da Nextel? Claro. E o aparelhinho da Nextel era áudio. Então, você entrava no elevador e o aparelho funcionava no elevador. Eu ficava impressionada, porque pessoas, líderes chamando a atenção dos funcionários dentro do elevador, você brigando com o marido, chamando a atenção da funcionária da sua casa, chamando a atenção do filho, o outro respondendo, dentro de um elevador, onde as pessoas não têm nada a ver com o problema do outro. É verdade. Então, todas essas questões estão ligadas a respeito. Sim. E hoje em dia as pessoas estão perdendo essa noção. Né? Completamente. Eu faço o que eu quero, você que me aguente. É muito isso, né? Eles usam agora, você que lute. Você que lute, você que lute. Tá assim uma coisa meio perdida, né? Falando dos dress code e comportamento. O que tem a ver um e outro? Tá. Então, só posso voltar um pouquinho ali? Sim. Porque você me perguntou, Gisele, em relação ao comportamental. O comportamento está muito associado, a palavra etiqueta, né? Porque etiqueta e comportamento são sinônimos. Estão muito associados à etiqueta à mesa. Tá. Porque no passado, né, a gente tinha a questão de nobres e burgueses, né, duas classes sociais. Né, e o burguês começou a ter mais condição financeira, então o nobre pensou, quem é essa classe que está vindo que quer se igualar a mim? Como que eu vou me distinguir dessa outra classe social? Através das boas maneiras e sangue azul e berço, que a gente falava muito antigamente, né? Educação de berço. E a etiqueta mesa é onde eles se distinguiam. Entendi. É ali que eles faziam, né, a diferença toda. Aquela pessoa sabe se alimentar e tal. Então, ela tem mais educação do que o outro. Então, a etiqueta mesa ficou ali sendo uma palavra de distinção, né? De dividir classes sociais. Hoje em dia, a etiqueta é inclusão, porque todo mundo, né, se quiser, pode se dar bem. Hoje em dia, eu dou muito treinamento de etiqueta mesa para empresas, mercados de varejo, de alto luxo, né? E pessoas comuns que querem, sim, né, se preocupar com a etiqueta mesa, né, saber, sentir segura para dar atenção à comunicação. Sim. E o dress code também está associado a comportamento. De novo, a gente pensa em respeito, né? A maneira como você se veste reflete muito como você quer estar adequado àquele ambiente. Tem uma frase da Constanza Pascolato que eu gosto muito, né? Que ela se veste para quem vai vê-la.
E é muito isso, né? A maneira como eu me arrumo, ok, tá na frente do espelho, eu gosto do que eu vejo, mas eu também, será que eu me preocupo com quem vai ver? Sociedade, É o respeito lógico. pelo outro, A né? gente, Exato, a gente exato. hoje se preocupa muito pouco com o que o outro pensa sobre a gente. Exato. E aí acaba distorcendo isso um gestor que você não se veste à altura para fazer uma reunião com o gestor, Sim. né? Um cliente novo. E a gente ainda vai falar sobre algumas polêmicas mais pra frente, nessa coisa relacionada, mas a sociedade ela não está tão preocupada a isso. Então, eu acho que a forma da gente vestir é total a forma que a gente quer se comunicar com o outro. Não, Né? O vestir totalmente, junto com o né? comportamento. Atingir os objetivos. E ontem mesmo eu estava dando aula e eu estava falando de dress code social, né? Porque a gente tem o dress code, né? Social e profissional. E é tanto relato, gente, tanto relato que as alunas vêm com uma bagagem muito grande de case, né? Aquela questão, a pessoa foi convidada para um casamento, você vai de calça jeans detonada, rasgada, uma blusa social como tá a minha? Não. A pessoa fez um aniversário, um jantar para comemorar 50 E a anos. gente não está falando de novo de marca, né? Exatamente. Sim, a gente tá Não falando, é financeiro. Não é financeiro. Não é financeiro, é você se preocupar mesmo. Então, eu sempre falo, poxa, quem convida você teve um gasto financeiro. Teve uma preocupação. Porque a preocupação do anfitrião, ele quer fazer o melhor para o convidado dele. É a bebida, o alimento, a arrumação da casa, é a festa, a decoração. Então, o convidado também tem que se preocupar. Eu vou prestigiar Eu falo aquele pros convite. meus sobrinhos, Tá que são de vendo? outras gerações. Minha irmã fala, liga pra tua tia. É. Aí ele, tio, eu tenho 15 anos. Aí eu sempre falo isso para se preocupar com o que o outro está fazendo pra gente. Falo muito isso pra eles. Óbvio, né? Respeitando que eles são jovens. Estão aí na faixa... Sim. Eu tenho sobrinho de 14 a 20 anos nessa Sim. faixa. Mas eu sempre falo isso. Se preocupe com o que o outro está fazendo pra gente. Valoriza. É porque é uma forma até de agradecer o convite, É né, lógico. Raquel? Você vai prestigiar, você vai ali com aquele amor, né, que o outro preparou aquilo tudo para você. Exato. E a pessoa chega ali, meu Deus. Vem a questão também do presentinho do Pois aniversário, eu né? estava no aniversário do meu sobrinho. E aí eu falo muito sobre... Eles estavam perto, meus sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinho que fez 7 anos. E aí chegou uma pessoa com uma roupa super inapropriada para uma festa de criança. E aí as meninas, elas olham para mim, as minhas sobrinhas, elas já dão aquela risadinha assim de lado. Aí eu falo assim para elas, olha só, não estou aqui julgando, estou dizendo que está inapropriado pro local. Elas, eu sabia que você ia falar isso, tia. Porque ela estava com uma roupa muito curta, assim, acabava o bumbum, acabava o vestido e ainda tinha... Se você quiser até cumprimentar uma outra criança, filha de uma amiga sua ou de uma prima, você não consegue agachar para poder falar com aquela criança. Eu falei, cada um usa o que quer realmente, né? Sim. Não estamos aqui definindo, mas ela estava inapropriada para uma festa de criança, 1h da tarde. Sim, onde festa de criança você agacha, você Agacha, levanta, mesmo você que pega você o filho não tenha no... criança, É você pega as outras lógico. crianças, Sim, você naturalmente, interage, né? verdade. Com outras crianças, e aí foi isso. Então, pelo menos os meus sobrinhos estão me Atentos. acompanhando, Chamou atentos. atenção mesmo. Já chamou a atenção deles e eles já olharam Já para olharam você. para mim. Vamos ver o que ela vai falar. É verdade. E vamos dar uma pausinha, que eu tenho que lembrar que vamos seguir as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria, e inscrevam-se no nosso canal do YouTube e também estamos no Spotify. Estamos aguardando vocês lá. A gente falou um pouquinho da etiqueta, comportamento, dress code. Tem uma diferença para quem está nos ouvindo, assim, clara? O comportamento versus etiqueta. Se existe uma diferença entre essas duas palavras, que a gente sabe que tudo é uma coisa só, que tá uma coisa junta, mas se a gente pudesse definir os dois com alguma diferença. Então, quando a gente fala de etiqueta, a gente pode... Um é sinônimo da Isso, outra. é. Mas, assim, etiqueta a gente remete muito a regras de comportamento. E o comportamento é realmente a sua atitude. Isso. Né? Como que você vai, né, atuar, sua atitude, sua postura, né, diante dessas regras. Só que hoje em dia a gente fica muito atrelada à palavra regra, porque ninguém quer seguir regra hoje em dia. Falou em regra, a pessoa já está fugindo, né?
Mas as regras foram criadas para que a gente possa ter um bom convívio em sociedade. Qualquer uma, não é só de etiqueta, né? Sim. Essa coisa hoje em dia das redes sociais, a gente tem muitas influenciadoras, né? Aham. E muitas pessoas falando sobre muitas coisas. E um dos temas que hoje as pessoas falam muito sobre o outro, né? Sobre a etiqueta em si, né? A gente complementando como que se deve ou não ir a determinado lugar, que usar a unha assim é brega, tem gente que fala, usar não sei o que lá. O que você pode falar pra gente sobre essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, vou dizer, sem o conhecimento de causa, né? Que vai ali, eu acho que é mais para ganhar seguidor, para gerar polêmica. Eu acho que é muito isso, sabe, Gisele? Essa questão de tendência, né? Uma pessoa foi falar o que é ser elegante, aí virou moda. Todo mundo, né, só apontando dedos. Eu, particularmente, não gosto, tá? Mas a pessoa fala o que quiser. Porque elegância, para mim, é a maneira como você se comporta. De novo, não é a cor do teu esmalte. Lógico que eu acho que a cor do esmalte, né, como eu trouxe aqui, não é uma questão de elegância, é uma questão de gosto. Preferência. Né? Então, por exemplo, se você pensar no passado, o esmalte preto era um esmalte que só pessoas, né, mais alternativas usavam, da moda. A partir do momento que a Chanel lançou o esmalte preto, todo mundo começou a usar preto, porque era Chanel. Já se esqueceu que era, né, algo alternativo e tal. O próprio vermelho, né, Raquel? O próprio vermelho, né? Tem muitas pessoas que colocam assim, não pode, não é elegante usar batom vermelho no ambiente de trabalho. Não tem isso. Você pode usar um batom vermelho, claro. Batom vermelho está relacionado, sim, quando você põe um batom vermelho com bastante gloss, uma boca mais volumosa, você veste uma roupa um pouco mais sensual, talvez traga uma conotação de mais sensualidade. Mas se você tiver um comportamento mais retraído, né, esse comportamento vai até bloquear essa questão que não está, né, entre aspas, elegante. Então, é uma quantidade de apontar dedos, né? Da roupa, do sapato, do cabelo, da maquiagem. Isso tudo, da unha, de tudo. Então, isso tudo é uma questão de adequação. Eu acho que é muito mais relacionado à elegância, adequação, a comportamento, do que a maneira como você se veste. Porque o que é bonito para mim, Kátia, pode não ser para você. Sem dúvida. O ambiente que eu circulo pode não ser o que você circula. Né? As pessoas que transitam comigo, então, como que eu vou dizer que, por exemplo, a unha pintadinha não é elegante? Se uma moça que me segue, né, que todo mundo que vive no convívio dela pinta a unha de pintadinha, que eu digo, de fazer e bichinho, decorada. essas coisas todas, entendeu? Para ela pode ser o tipo de elegância que ela tem. Como tem pessoas que não é elegante. Outro dia veio essa. Raquel, o que você acha de bolsa falsificada? Não é elegante você usar bolsa falsificada. Falei, meu Deus do céu, né? Tem uma palavra que todo mundo me conhece. Misericórdia, né? E aí eu achei interessante, que eu falei assim, quer dizer que a pessoa que almeja ter uma marca, se ela compra uma bolsa que para ela é a realização seja falsificada, ela não pode comprar? A gente está limitando muito as pessoas. E você vê caixinhas que todo mundo fala, não existimos mais em caixinha. Então, o seu comportamento vai falar muito mais alto em relação à sua elegância. E, de novo, não está relacionado à condição financeira. Sem dúvida. As pessoas mais humildes são muito mais educadas, às vezes, do que pessoas com muito dinheiro na carteira, gente. É verdade. Eu concordo. E essas pessoas que fazem esses apelos na rede social, eu acho que é sempre mídia ruim para poder trazer mais gente. Porque eu fico, gente, não faz sentido isso. Várias amigas minhas me mandam. Várias. Gi, o que você acha? Gi, eu nem tenho mais paciência de responder, porque é umas perguntas. Outro dia me perguntaram isso sobre o vermelho. Porque o vermelho é mais elegante. Eu falei assim, quem é essa pessoa que está falando isso? Pois é, qual que é a inventam umas propriedade coisas, que ela né? tem?
inventam umas coisas. Às vezes também me enviam, Raquel, fulana de tal, que eu sei que você gosta, falou que não é legal usar isso. Falei, gente, então ela não vai gostar de mim. Eu adoro ela, mas eu gosto de usar. Ela não vai gostar de conhecer. É verdade. É verdade. Não é? A pandemia mudou muitos hábitos, né, Raquel? Muito. E onde entra essa falta de noção, vamos dizer assim, Uhum. das pessoas depois que passou a pandemia? Porque, assim, eu acho que as pessoas ficaram mais em casa, Sim. relaxaram um Sim. pouco da imagem, né? E com a volta, eu acho que se perdeu um pouco a noção. Comportamento de uma forma geral. De uma né? forma geral. Eu acho que está tendo muita inversão de valores. E durante a pandemia, como você bem comentou, Kátia, as pessoas ficaram muito em casa. Então, eu queria mais conforto, eu estava com medo, eu estava estressada, eu queria ficar perto da minha família, né? Pessoas tiveram depressão, né? Então, não me arrumava. Aí, eu tinha o home office, então eu ia daquele jeito, não abria a câmera. Quantas reclamações, cases a gente viu de pessoas fazendo, né, entrevista de trabalho, né, reuniões online com aparência péssima, né? Eu sou recheada que as minhas alunas mandavam. Então, voltou o trabalho presencial, você voltou a poder circular na rua, você esqueceu o quanto que você se cuidava antes da pandemia. E aí você começou a sair de casa do jeito que, né, você tá. Tem gente que já vai levar filho no colégio de roupão, de pijama, né? Eu não gosto nem de Né? roupa de academia. Exato. Computação, Dá gente. até pra, adorei, dá até pra computação. Mas não é? Então, assim, eu acho que as pessoas assim, deram uma relaxada. E nós que somos consultoras, a gente sabe que em todo estilo, a gente se baseando um pouco no estilo universal, a gente tem o pró e o contra também esse estilo, né? Verdade. O estilo mais elegante, contemporâneo, se você foca demais nele, você perde a sua própria individualidade. Porque você só quer comprar marca, Quase você over. não é? Assim é o estilo casual. Se você fica casual demais, você vira, não se cuida. Muito descolada, muito parecendo que não tá desleixada. Desleixada. Aí parece que não se preocupa, inclusive, com o trabalho. Exato. Né? Porque aquela conexão que ela faz da imagem dela com o trabalho não passa aquilo adiante. Exato. Vocês sabem que eu estou lembrando, eu tive no Recife semana passada trabalho, e aí, fazendo um parênteses, né, para ir para o aeroporto, quando eu fui para o Recife, chamei um Uber lá em casa, um Uber Black. E aí chegou o Uber para me buscar, e aí desce o rapaz, né, simpático, mas ele desceu do carro, descalço. Estava com uma aparência péssima para pegar minha mala e botar no porta-mala do carro. Na hora que ele desceu descalço, eu fiquei um tanto quanto atenta, porque afinal de contas, Uber também tem diferença, né? O carro, eu entrei no carro, o carro mal cuidado, ele mal cuidado, descalço, enfim. Fiquei com aquela impressão ruim, não é? Cheguei no Recife. Perguntei no aeroporto, posso, né, pegar Uber aqui? Pode sim, senhora. Peguei uma Uberlina, né, uma mulher. Na hora que eu entrei no Uber Black dela, impecável, Kátia. E aí, ela começou a conversar comigo, que eu sou muito faladeira. E ela falando, a senhora sabe, eu estou de tênis, meu tênis é branco, eu estou com a roupa preta, eu me arrumo sempre para pegar os meus clientes, o meu carro é impecável, a senhora gostou do cheirinho, porque é meu ambiente de trabalho. Perfeito, perfeito. Não, gente, aí ela faz todos os clientes, ela dá o cartão, os clientes que vão, recebem, chamam ela para fazer trabalhos novos. É o mesmo Uber Black, O mesmo Uber. certo? Mesmo Gente, transporte, só que com aparências completamente diferentes. Aqui o Rio, eu sei. Gente, uma pessoa pegar você, tá descalço, já é errado. Com Já é certeza. errado. Já é errado, né? Então, assim, dentro de profissões, você vê isso que Gisele falou, a pessoa não se preocupa com a própria aparência. É verdade. Com a Não, própria isso é aparência. Imperdoável. Né? Eu acho isso o fim. É. Porque se você for a um médico
E se o médico tiver com a aparência horrorosa, tiver todo amassado, sujo, você vai ficar com medo de Sim, levar sua filha num pediatra. Com Não, certeza. e qualquer outra Um especialidade. dentista, uma esteticista. Exatamente. Não A é? gente relaciona total isso. Aparência fala, Se a gente for num gente. restaurante e estiver sujo, você fica assim, imagine a cozinha. Né? Quem nunca Exato, fez algum perfeito. comentário sobre... Perfeito. Você sabe que você falando isso, outro dia eu fui num restaurante aqui do Rio de Janeiro, e aí que eu gosto. Fazia um tempinho que eu não ia. Aí, na hora que eu sentei na mesa, o guardanapo de tecido totalmente amarrotado. Qual foi a impressão que me deu? Alguém usou, eles recondicionaram esse guardanapo e colocaram para outro cliente. Então, assim, as impressões, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que se preocupar com o que o outro vê. Então, e qual é a Por falar em dica? restaurante. Quer mostrar alguma coisa? Eu quero. Não, deixa eu só falar para ela, para ela falar para a gente uma dica de quem quer entender se está sendo apropriado ou inapropriado no seu dia a dia, com alguém, como se comportar, se tem alguma coisa, uma dica de ouro. Ô, Gisele, eu acho que é sempre você pensar, contar até 10, né? E pensar realmente como que a sua fala e o seu comportamento vão afetar o outro, né? A relação do outro. Às vezes, eu chego na academia às 6:30 da manhã. Aí, outro dia, estava na academia, estava começando a chegar um caminhão de retirar entulho de uma obra, e eu passei porque é meu, é intrínseco meu. Eu, passando na frente do caminhão, falei assim, bom dia. Você precisava ver o semblante das pessoas. Eles se assustam com bom dia. Bom dia, porque ninguém Porque não mais... é comum. Não é comum. Como as Ninguém pessoas fala. não se cumprimentam Não se elevador. respondem mais, né? Então, assim, não tem, assim, uma keyword, sabe? Aquela palavra-chave. Não tem, é você mesmo se preocupar. E como que você quer tratar o outro? É da mesma forma que você gostaria de ser tratado? Eu acho que é isso. Eu falava muito isso para os meus filhos. Não façam com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Exato. É sábio, assim, comportamento é isso. porque é isso. E é muito bom, assim, a gente saber que, né, os filhos ficaram adultos e conseguiram manter, Sim, né, sim. essa coisa. Porque, assim, a gente foi criado numa época completamente diferente. Sim. Então, a gente acaba educando os nossos filhos da Sim. mesma forma, Sim. né? E esse conflito de gerações Uhum. é que tá, eu acho que, não sei, porque Gisele tem uma forma de educar a filha completamente diferente das crianças que são as amiguinhas da Giovana, mas Gisele é uma mãe mais madura, teve essa criação também Sim. mais rígida como nós. Sim, sim. Então, ela aplica isso, Uhum. né? E os pais das crianças nessa idade já são de uma outra geração, Mais liberais. né? Bem Exato. mais liberais. Mais permissivos, Até Mais diria, né? permissivos, Né, Raquel? perfeito. Mais permissivos. E aí, o que acontece? Criam filhos sem limites. Sem limites. Exato. E aí, É chega uma geração de... imediatistas que tudo querem, tudo podem. Exato. Na hora, né? Na Exato. hora que eles querem. Exato. Você sabe que eu li uma crônica de uma colunista que mora na França, não sei se pode citar nomes aqui, Pode. né? Então, a Ana Garmendia, ela é colunista, eu acho que da Vogue ou da Bazar, enfim. E ela mora em Paris. E ela veio, estava passando uns dias aqui no Rio de Janeiro, e ela, dentro do avião, embarcando de volta para Paris, ela fez uma crônica. E a crônica dela eu achei muito interessante, depois eu vou lembrar de passar para vocês. Ela falando da educação das crianças dentro do avião. Como que é importante, em vez de a gente ficar falando de 1000 coisas aqui, presta atenção na educação do teu filho. As crianças estão crescendo mimadas, não conseguem se frustrar, não conseguem conversar com outras pessoas, né? Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Então, ela estava comentando de algumas situações dentro do avião que ela estava ali observando e que essas crianças vão crescer adultos. Que é mais fácil, né, Raquel? Vocês podem ter esquecido um pouquinho, né, que já passou, mas educar é difícil.
Porque Sempre. você precisa dizer não. Nossa! Você precisa se aborrecer, você precisa, às vezes, parar, agachar e fazer Sim. que a criança Pra poder tente entender uma coisa que minha Exatamente. filha não Pra tem explicar. entendimento total. Então, Sim. que ela tente entender aquilo. Eu não tenho tantos argumentos assim, Sim. né, para dizer porque não pode. E por isso que deixam. E que aí tá tudo bem, porque o amiguinho faz também. Exato. Aí eu tava fui pegar ela, tem uma história ótima, que isso também para mim é comportamento e educação, porque vem de casa, eu tô esperando, e aí tem outra mãe esperando, ela falou assim, eu tô com um problema lá em casa e tal, porque o amiguinho tá me batendo. Uhum. Aí eu falei assim, mas vocês estão muito ausentes. Aquela pergunta, eu não sou médica, né? Mas a gente tenta entender, o pai fica ausente, ele vê o pai antes de dormir, você, porque às vezes a criança quer chamar atenção. Sim. E aí ela falou, não, a gente janta junto e tal. Aí eu falei, se a minha filha, se eu falar para ela não me bater, e na segunda ela me bater, ela vai apanhar também, para ela aprender que aquilo dói, a mulher abrir um olho desse tamanho para ela. Porque, tipo assim, porque hoje as pessoas não falam mais em castigo, em bater. E eu não estava falando em espancar. E eu sei que é um tema super polêmico. Às vezes, né? Era só para dizer assim, ela precisa sentir essa dor que eu tô sentindo, que de repente ela não vai fazer mais. Verdade. Como criança que morde e tal. Eu não sei o que ela achou, se ela me achou uma louca, tá lá no comentário nada, ela falou, meu Deus do céu, hoje não se bate em criança, ela deve ter pensado. Imagina. O estatuto da Mas, criança, ele já vem, Nossa, gente. Mas então, você queria falar alguma coisa que eu comecei Pois a falar a junto gente- e A você... gente estava falando de termina. restaurante e eu queria que a Raquel comentasse aquele episódio do Eric Jacan. Então, que deu o que falar, né, Deu, gente? Adorei. Adorei, Eu porque também. ele, né, veio realmente fazer a gravação mostrando o que era inadequação. Você é uma coisa, gente. Por que você vai no meu restaurante de regata, de bermuda e de chinelo? Você acha que é um lugar de ir na praia de terno e cravata? Então vocês só fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, você de regata, um bermudo feio, chinelo, tudo cabeludo, boné, por amor de Deus. A praia, esse lugar de ir na praia, é a mesma coisa. Você acha que eu estou certo? Você acha que a gente vai à praia desse jeito? Não. Então, a gente não vai no restaurante de bermuda, regata, chinelo e boné. Você me entender? Cada lugar tem as roupas que você deve usar para frequentar. Aqui é de bermuda e chinelo. Não é presidente? De terça e de terno. Pode ser sem gravata, mas... Não é? E vestindo para a praia vestido de costume, gravata, camisa social, ele demonstrou, olha, esse ambiente não combina com a roupa que eu estou. Né? Da mesma forma, o restaurante que eu tenho, está escrito ali o dress code, né? Tá estipulado o dress code. Por que você vai de bermuda, chinelo, camiseta e boné? Que são elementos visuais informais. Combinam muito mais com um restaurante à beira da praia, enfim, informal, do que restaurantes mais formais. Então, quando a gente fala da vestimenta, é a mesma forma, né? A gente está ali respeitando o ambiente aonde a gente está indo. Eu fico impressionada com, sabe, não só com a vestimenta, mas com o comportamento também, porque as pessoas hoje em dia chegam em restaurante, tiram sapato, e cruza a perna em cima da cadeira do restaurante. Só a Raquel vê essas coisas, né? Ainda bem que isso aí eu nunca vi. Não, você não está entendendo. Você não está Essas coisas entendendo. o quê? Te atraem, entendeu? Não, elas coisas me atraem. E aí eu fico pensando, gente, o que leva uma pessoa a achar que ela está em casa? Eu acho Porque que são comportamentos porque- de casa. Olha, nem na cadeira lá de casa a gente faz Não, isso. Não, e outra coisa, você é aquela coisa, eu posso botar o pé em cima da minha mesa, mas o outro não pode, né? Então, mais assim, ou menos como que isso. você faz isso? São comportamentos, gente, é uma coisa assim, desculpe a palavra, mas é surreal. Então, os restaurantes, hoje em dia, o Eric Jacan, ele fez uma forma engraçada, um humor sarcástico, para demonstrar, olha, se preocupa com o que você veste para ir em determinados ambientes. Empolgante. Maravilhoso que foi. Você Foi, olhou- foi. Foi demais, eu adorei, adorei. Você tem algum conselho para dar de comportamento para alguém que quer se destacar no ambiente corporativo? Vários.
Então, Seja vamos para lá. conseguir uma promoção, Sim. ou credibilidade. Eu acho que escuta ativa é um dos pontos, uma comunicação assertiva, porque a pessoa sempre fica pensando, é a maneira como eu falo, vou me preocupar como eu falo. Para você falar, você precisa saber escutar, né? Até para você ter uma devolutiva positiva. Adaptabilidade, eu acho também uma palavra maravilhosa, que é você saber se adaptar a diferentes momentos, né? Hoje em dia a gente está tendo instabilidade geral, né, no ambiente corporativo, seja da própria empresa, seja mudança de trabalho, né, mudança hierárquica. Então, você pode estar trabalhando num nível hierárquico dentro da empresa, que quando você tem aí um movimento de mudança, você pode pegar uma equipe que não se entrosa muito bem com você. Como é que você vai fazer para trabalhar, né? Adaptabilidade, eu tenho que ver como é que eu vou fazer. E a liderança, hoje em dia, ela não é mais verticalizada, ela é mais horizontalizada. Quer dizer, o líder, hoje em dia, ele é visto como um mentor, um exemplo. Então, isso é puro comportamento. Inspiração, Né? E não habilidade técnica. As pessoas têm que se preocupar com seus soft skills, com as habilidades pessoais. O que eu tenho, né, de interessante que eu posso agregar no meu ambiente de trabalho? Hoje em dia, as empresas se preocupam mais com isso, né? Com o que você tem de habilidade pessoal do que com a sua habilidade técnica. Habilidade técnica, você aprende. A pessoal, você tem que investir muito nela. Pode aprender? Pode, mas aí é mais difícil, porque resta, né, a você mesmo, né? Somente a nós mesmos fazer pela gente. E E falando desse mundo corporativo, dessa coisa toda que envolve cargos políticos, temos outra polêmica. Outra polêmica. Acompanhante do Jeff Bezos, que foi no jantar na Casa Branca. Pois é. Aquele traje, imagino eu que tenha sido um dress code super formal, super black formal, tie, sim. alguma coisa assim. O que você pode falar pra gente? Onde está o erro? Então, Onde está o erro? Plagiando o seu post. Onde está o erro? Encontre o erro. Então, ali eu não sei se ela já é esposa dele, se é namorada, enfim. Mas olha o ambiente, gente, como que é importante. Isso eu também quero colocar aqui para vocês, né, para os ouvintes. Prestem atenção e leiam um convite que vocês recebam. Né? Porque no convite está todas as instruções. Aonde vai ser, a que horas qual é o dress code, o porquê do evento, né? Seja um aniversário de 50 anos, seja um churrasco na sua casa, não importa. A gente tem que ler. As pessoas hoje em dia não leem mais. Não leem. Então, no caso do Jeff Bezos, era um jantar na Casa Branca. O convite foi feito pelo presidente Joe Biden, americano. Era uma celebração para homenagear o primeiro-ministro do Japão, que já é uma cultura extremamente preocupada com o comportamento. Traje gala. Aí ele foi bem, que ele foi de smoking, né? Todo certinho. Agora, acompanhante. Tava bonita, tava com longo. A opinião de vocês, que vocês estão vendo aí na tela. Depois comentem aqui o que vocês acham. Comentem. Ela tava com um vestido longo, com tecidos muito, né, bem escolhidos, uma sandália com brilhos, uma clutch com brilho, uma maquiagem bem feita, mas pensem bem. É o exagero da sensualidade. Ficou completamente over, né, para o evento, né? Eu lembro que quando eu fiz a postagem, todo mundo, foi de lingerie, foi de camisola, porque é o que transmite, né? É um excesso de... É um espartilho. Então, assim, a escolha do vestido, o modelo, a profundidade do decote foi infeliz, né? Depois a gente quer saber o comentário da audiência. Exato, né? Vocês acharam? O que vocês acharam? Mas falando de você, essa mulher que tem 1000 funções como mãe, como escritora, né, como palestrante, já ministrou várias aulas, já deu aula para mais de 500 pessoas. Como que você monta a sua estratégia de imagem para o seu público, para você se diferenciar no que você faz? Porque você é uma referência para a gente. É verdade. Então, gente, a minha estratégia de imagem, ela está totalmente relacionada a quem eu sou de verdade, que é o meu comportamento.
né? Então, é o meu comportamento. Se vocês me verem na minha casa, vocês vão estar vendo a mesma pessoa que está sentada aqui e que está dando uma palestra e que está, né, fazendo um treinamento para uma empresa, porque a gente tem que ter essa consistência. Eu falo muito que a gente tem, né, essas imagens, a imagem pessoal nossa, a nossa imagem profissional e a imagem das redes sociais, a tecnológica, digital. A gente tem que ter uma coerência entre elas. Então, a minha imagem não pode ser uma no meu ambiente que eu estou à vontade, outra no profissional e uma outra ainda no digital. Tem que ter a consistência, ela tem que ser coerente, senão cada hora eu vou me apresentar de uma forma. Então, pra vocês terem uma noção, durante a pandemia, vocês vão achar graça. Por favor, gente, quem ficou em casa aí, não me condenem. Mas eu procurava me arrumar todos os dias. Porque eu dei muita aula, eu dei entrevista, eu apareci online, né? Então, eu gostava de me arrumar para que o meu comportamento tivesse também relacionado a isso. Porque o comportamento da gente, prestem só atenção, vamos pensar. Se eu estou com uma chinela havaiana, um short, jeans e uma camisetinha, o meu comportamento vai estar um pouco mais informal. Mas se eu estou uma calça social, ou uma saia social, ou um vestido, um sapato com salto, né? Uma joia, um cabelo mais arrumado, uma bolsa menor, o meu comportamento vai estar atrelado àquela imagem também. Então, eu acho que a minha construção, eu acho que quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa em todos os ambientes, a maneira como eu posto nas redes sociais, eu me preocupo muito com o que eu falo, muito, né? E você tem o tipo de postagem que a gente faz. Não dá para eu falar uma coisa agora, retirar, combinar, agora eu concordo, porque você não está coerente com o que você está falando. É verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, sabe? É verdade. Bom, quero mostrar aqui para vocês, né? Raquel é coautora do livro A Sua Moda 1 e 2. Só para registro. Obrigada. E como é que foi essa experiência, Raquel? Do livro foi fantástica, né? Eu, a Luciana, a Isha e a Silvia já somos parceiras há muito tempo, né? Amigas. Isso é uma alegria que a gente tem, né? Na consultoria de imagem a gente faz grandes amigas. Estamos nós aqui. Exatamente, vocês também exemplo. Então, a gente sempre pensou, porque a liturgia de consultoria de imagem, ela sempre foi muito internacional, a gente não tinha, né? E a gente está passando por isso, que a gente vai fazer a prova da ICI. Do CIC. Tudo. Então, a gente ficava pensando, poxa, a gente só tem livro estrangeiro. Não temos uma bibliografia, né, nacional. Vamos escrever um livro. O que vocês acham? Vamos escrever um livro, cada uma com uma expertise diferente. A ideia veio de quem? Você sabe que eu acho que, eu não lembro de quem, mas sempre os nossos... Né, as conversas. As conversas. Eu também não quero falar algum nome que depois, não fui eu, né? Foi a outra, então não quero falar. Mas, enfim. Então, vamos fazer um livro? Vamos, mas a gente queria atingir não só consultores de imagem, a gente queria atingir pessoas comuns, que conhecessem a consultoria de imagem, né? A gente vê que hoje em dia a profissão está com um boom gigantesco. Então, a gente escreveu esse livro, gente, e ele foi lançado na pandemia, né? A gente não podia ver nada. É uma leitura realmente super fácil, não é voltada para a consultora, aquela coisa técnica. Mas qualquer pessoa que quiser entender um pouquinho mais consegue ler. Exatamente. E entender. E a gente traz muito essa questão também de para quem é consultor, né? Eu falo muito do corporativo, a Isha do estilo, Luciana de cores e Silvia de tendências, personal shopper. E no livro 2 a gente quis trazer, né, outros colegas de profissão, né? E acrescentaram também, bastante. Cada um na sua área. Foi exatamente. Bem interessante. E nichos que estão em alta também, né? Dúvida. Então, quem sabe vem aí, por aí, A Sua Moda 3. Né? Então a gente gosta, porque a gente quer bastante bibliografia. A gente quer bastante bibliografia. Mas praticamente pouca bibliografia a gente nacional mesmo. Não é? E aí você compra no exterior. Eu vejo a minha enciclopédia lá, eu tenho uma biblioteca gigantesca, né? Mas é tudo, ou é francês, ou é inglês, ou é espanhol. Portugal também tem, mas, né, sempre dá mais trabalho traduzir, né, gente? Nós sabemos. Nós sabemos. Estamos nessa fase agora. É verdade. Fazer a prova, né? Para poder... Mas é uma alegria quando a gente passa.
Ah, eu imagino. É uma A gente está na alegria. primeira fase mais complexa, mas Eu a gente lembro vai que quando- chegar nessa alegria. Eu lembro que quando eu fiz a prova, era tudo em silêncio, porque você não pode ter, né, nada Não, perto. agora é Aí ao meu vivo, marido né? achou que eu tinha desmaiado, porque a gente fica no estado de nervo, né, para fazer a prova. Mas também na hora que você passa, você solta fogo. Ah, imagino. Maravilhoso. E depois também quando eu fiz o CIP, né? Então, Você já tem é o outra, CIP. é outra. Mas eu acho que da prova, imagino eu, tenha sido um pouco mais tranquilo que você já tinha passado. Ou não? Foi a mesma Ou foi a tensão? mesma E foi a mesma tensão no sentido de que para o CIP você precisa de muito mais comprovação do seu Sim. trabalho. Ah, sim. Você tem que ter muitas comprovações. Então você tem que, né, assimilar tudo, compilar tudo, enfim. São outros para o futuro aí, outras preocupações. Deixa eu fazer uma pausazinha para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Comenta o que vocês estão achando do nosso episódio. É muito importante para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. Siga a nossa rede social, Imagem é Tudo Consultoria. Deixa lá os recadinhos para a gente nos comentários, que a gente lê e interage com vocês. Vamos continuar. Você, como essa pessoa brilhante que é, né? Como eu já falei, uma mulher de multifacetas, que trabalha muito no dia a dia, como que você lida com essa relação de ser mãe? A gente já anunciou que você tem 2 filhas maravilhosas. Como que é esse seu lado mãe? Se te influenciou a mudar alguma coisa? Se te fez melhorar? Se traz uma sensibilidade maior para a sua vida? Conta um pouco para a gente, da Raquel mãe. Hoje, olha, eu acho que foi uma das maiores realizações da minha vida, como, né? Como todas as mães, E aprendizado, né? Porque quando a gente tem, principalmente primeiro filho, eu acho que você não vem com um livro que você já aprendeu tudo, por mais um manual que de você instruções, né? não tem, entendeu? Por mais que você tenha sua mãe ali presente, te ajudando e tal, você aprende. Aprende como educar, aprende como botar para rotar, aprende como, né, ficar menos ansiosa na hora das cólicas, cada né? dia uma experiência. Cada dia uma experiência novidade. nova. Né? Então, muitas vezes a gente se cobra demais de perfeição. E não é assim, né? É um aprendizado. E aos poucos, né, eu sempre quis ser mãe de menina, porque na minha família somos 6 e são 4 homens. Então, eu acho que eu queria muito ser mãe de menina. Então, quando eu descobri que eu ia ser mãe da Mari e depois da Mel, eu fiquei muito realizada. E tem as suas dificuldades, né? Porque as meninas são mais próximas, tem um pouco de ciúme, mas tem muito aprendizado. E é assim, é muito orgulhoso, né? A gente fica com muito orgulho dos seres que a gente cria e se transformam. Dúvida. A gente estava falando de educação, né? E como as pessoas lembram dos nossos filhos, sabe? Como a gente vê as conquistas deles. Então, assim, é difícil trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo? Mãe, filha, né? Esposa, amiga, né? Porque ainda tem amigo que vem chorar no nosso ombro. É difícil, gente, mas a mulher tem essa questão, né? Tem uma foto que eu acho muito engraçada na internet, que é uma moça com 1001 braços, né? E a gente é muito... tá com a vassoura, inclusive, mas tem um que tá com o celular também. Não é? É exatamente isso. Essa multifaceta. Eu que sou mãe nova, né? Assim, a gente brinca que nasce a mãe, nasce uma culpa. Eu trabalho isso diariamente. Nasce uma culpa. Nasce porque ainda você mais fica... porque a sua menina tá pequena. Aí é tipo, vai dormir fora. Tem aquela culpa que vai. Sim. O pai dorme, não tem problema. O pai às vezes fica uma semana sem ver criança, tá tudo bem. Eu vou dormir uma noite fora, eu já fico assim. Coração partido. Coração partido e tal. Ontem, porque ficamos aqui em casa. E ela ontem fez chamada de vídeo 3 vezes, porque ela estava distraída, aí não veio falar, depois ela estava jantando, aí não veio falar. Aí ela, vou ligar mais uma vez. Ela tem que falar comigo. Mas lá atrás, você acha que mudou as suas percepções do mundo, assim, você como profissional total, né? Eu acho que vem uma carga de responsabilidade maior. Hoje eu posso te falar que eu me acho assim, muito mais forte. Muito mais. Quero fazer as coisas melhor para poder ela amanhã ter orgulho de mim e falar, ai, minha mãe e tal. E eu imagino vocês
tenham vivido por isso. Ah, sim, com certeza. Eu passei por problemas de saúde, né? Tive alguns, e eu acho que uma das coisas que me fez vencer muito é porque eu queria muito, né, ver as meninas se formarem, ver as meninas casarem, né? Então isso te dá estímulo, né? Então isso, eu acho que o fato da gente ser mãe, a gente quer proteger o tempo todo, a gente quer chegar antes do problema, né? Eu lembro que eu era muito assim, se acontecer assim assado, o que eu tenho que fazer para, né, proteger as meninas assim, assim assado. Então, vem uma responsabilidade, vem um orgulho de quando as conquistas acontecem, né? Vem o cansaço, muito cansaço, vem o choro de decepção, das malcriações, né? Daquela coisa de você cria o filho, a malcriação da adolescência acontece, aí você fica, meu Deus, onde eu errei? E não errei nada, né? São os nãos que viram exemplos no futuro. E nos dias de hoje, você olhar assim para trás, no meu caso, né, que a minha filha tem 25, meu filho tem 31, de ver que nós formamos pessoas de bem, né, Raquel? Muito, Kátia. De você olhar e falar que não, são pessoas de bem, do bem, sim, né, sim. que não se envolveram com nada errado, que a gente conseguiu, né, fazê-los educados, respeitosos. Eu acho que toda essa nossa conversa, a base da educação faz com que você possa ter um comportamento adequado para a vida inteira. É verdade. Mesmo que você tenha essa fase da adolescência, eu ainda na fase das birras, né? Com a minha pequena, que faz birra, né? Não tem natural, jeito. Gente, Qualquer criança, qualquer criança, é super natural, mas aí você fica assim, né? Se a gente puder falar para as pessoas que estão nos ouvindo, educação. Gente, educar é difícil. É a base. Difícil, é a base. E é cansativo. Porque você fica, quero, não. Por quê? Porque não. Mas o filho a fulaninha, a mãe dela... Não, você não é filha da fulaninha. Aquelas frases, né? As praxes. E agora eu vou ser avó. Então eu tô muito feliz, né? E aí, nossa, tô apaixonada. E aí eu só fico pra minha filha. Eu falei assim, agora você vai ver. Agora você vai aproveitar um pouquinho. Você vai falar, o problema é com ela. Eu quero só aproveitar. Você que vai resolver isso aí. Agora eu vou pegar minha neta aqui, ela vai fazer o que ela quiser. Não, menos, né, Raquel? Menos, bem menos. Vou entrar com ela na piscina só um pouquinho. Então, eu acho que até o nosso comportamento, a forma como a mãe, né, com essa criação, os filhos percebem, os filhos aprendem e vai passando para gerações futuras, né? Vamos fazer o nosso bate-volta? Vamos. Temos sempre um bate-volta. A gente te fala uma palavra e você fala o que vier à sua mente. Tá. Bom senso. Bom senso está relacionado a respeito. Pontualidade. E imprescindível. Credibilidade. O diferencial que está faltando para todo mundo hoje em dia. Empatia. Fundamental nos relacionamentos. Desculpe. Família. Minha base para tudo. Elegância. Elegância, gente, é você saber ser gentil. A gentileza está relacionada com gentileza, a como você trata o outro. Isso é ser elegante. É verdade. Maravilhoso. A gente já está chegando ao final. Passou tão rápido. Foi verdade. Mas a gente tem uma última perguntinha para finalizar esse papo maravilhoso. Qual é a sua relação com a imagem pessoal? A minha relação com a imagem pessoal, eu me preocupo muito com a minha imagem pessoal porque eu quero que o outro tenha uma percepção positiva de mim. Não da minha roupa, mas da minha expressão facial. Sempre me preocupo muito com o sorrir. Às vezes eu fico pensando, hoje em dia eu vejo, né, várias pessoas, não é uma crítica, mas eu vejo fotos de colegas de profissão fazendo rostos, né? Eu não sou uma modelo, eu sou uma pessoa que eu quero atingir o outro. Eu acho o sorriso fundamental para você trazer essa acessibilidade. Então, a minha imagem pessoal está muito relacionada em como eu vou tratar o outro, em como o outro vai me perceber. E eu quero que sempre seja positivo. Pra gente com certeza. Com certeza. Raquel, ficamos tão felizes de você estar aqui eu amei estar aqui com vocês. O papo foi fantástico. Que bom. Essa super enriquecedor. Nossa, extremamente enriquecedor. Necessário, né? No momento que a gente vive. E continuamos aí nessa referência, né? Você é a nossa referência. A gente admira muito você. Obrigada, é um grande prazer
Sempre que a gente quiser bater papo, que vocês quiserem bater papo, É um eu prazer adoro bater recebê-la papo. sempre. Parabéns Obrigada. pela iniciativa, Obrigada. pelo podcast, né? Por trazer temas aí tão relevantes, né? Obrigada. Parabéns, Obrigada meninas. mesmo. Vamos encerrar, então. Então chegamos ao Deixa fim, para né? a nossa audiência o seu arroba, seu contato, Isso. caso alguém queira fazer alguma pergunta ou mandar uma foto. Tô brincando. Brincando, contratar o seu trabalho também. Imagina. As minhas redes sociais são Raquel, com CH, Jordan, _, e o site é www.raqueljordan.com.br. Ótimo, maravilhoso. E vocês, novamente, não deixam de seguir a nossa rede social, Imagem é Tudo Consultoria. Estamos no Spotify e no YouTube. Deixa lá sua curtida. Comente, compartilha com os amigos, porque é muito importante para a gente continuar com esse projeto que é um sonho realizado para a gente, É né, verdade, amiga? é verdade. Olha, foi um prazer e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até, tchau. obrigada.